Você vai acompanhar agora as aulas preparatórias para o Enem. Essa é uma parceria da TV Assembleia com a Escola Legislativa. Mas antes, vamos conhecer o trabalho dessa escola, que oferece aulas para alunos da periferia da Grande João Pessoa e todo ano a prova de 70% a 80% dos alunos, com uma equipe formada pelos melhores professores da capital. Tiago é um dos alunos do ELEGES, a Escola do Legislativo, que surgiu com o objetivo de capacitar e qualificar os funcionários da Casa Epitácio Pessoa. A Escola do Legislativo está agregando muito minha formação como pessoa em si, além do como eles planejam as aulas em si, que é de qualidade, por cima, além de ser gratuito, que facilita todo mundo, uma parcela da população conseguir essa educação de qualidade. Me formou como uma pessoa, agora eu sei muito sobre ética e cidadania, como se comportar como cidadão e principalmente como exercer minha função de cidadão. A Escola do Legislativo surgiu como uma resposta à Constituição Federal, que no artigo 39, parágrafo 1º, diz que todo órgão de governo deve ter sua escola de treinamento ou seu núcleo de treinamento. Então, prioritariamente, a Escola do Legislativo surgiu para capacitar os talentos humanos da Casa de Epitácio Pessoa. Desde o início, havia uma necessidade de que a escola aproximasse o poder legislativo da sociedade civil. Então, sentimos essa necessidade de trazer a sociedade para a escola com o intuito de conhecer o funcionamento do poder legislativo. O ELEGES conta com uma ampla programação dentro da educação, para além da capacitação de servidores. Cursos de línguas com inclusão cultural, desenvolvimento da pesquisa científica e cursinhos preparatórios para Enem, que estão sendo desenvolvidos tanto presencialmente como também em parceria com a TV Assembleia, contando com alto índice de aprovação. Aqui a gente tem uma educação de excelência, aqui nós temos uma formação voltada para a cidadania, para a prática cidadã, e nós temos também altos índices de aprovação. Então, nada mais importante, para a formação desses jovens que estão aí em crescimento, pensando no futuro, sendo o futuro, do que uma educação de qualidade. Além disso, a ELEGES conta com um sistema educativo baseado em pilares, como explica a coordenadora. A formação e a capacitação, tanto dos servidores da Casa de Epitácio Pessoa, como do público externo, com vários cursos de extensão universitária e formação, a produção do conhecimento com o grupo de pesquisa. Hoje, esse grupo de pesquisa está contemplando mais de 30 pesquisadores no Brasil todo. Agora, em abril, lançamos o primeiro e-book, parte dessa pesquisa científica, e vem aí o segundo. E a educação para a cidadania em si. Os alunos do cursinho pré-vestibular têm aulas de ética e cidadania comigo, e combina com a visita à Casa de Epitácio Pessoa, onde eles vão ver minuciosamente o processo legislativo. A ELEGES, premiada em 2017 pela Associação Brasileira de Escolas do Legislativo, continua trabalhando para formar cidadãos e fortalecer o poder legislativo. Fala, estudantes, prontos para sair da inércia? Então se preparem que a aula de Física já vem aí. TV Assembleia, a Paraíba se enxerga aqui. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física. Para quem não me conhece, meu nome é Amaury Menezes, o professor de Física alto, forte e musculoso, e vamos brincar de Física. Na aula de hoje nós vamos dar sequência às nossas aulas de calorimetria. Hoje estamos na segunda aula sobre propagação de calor, nossa aula número 8. Hoje nós vamos dar ênfase à propagação de calor por convecção. Mas antes de a gente dar ênfase em propagação de calor por convecção, vamos relembrar. Propagação de calor é a forma como que o calor vai migrar de um corpo para outro. Nós teremos, como vocês podem ver na imagem aqui, 3 formas de propagação de calor. O calor pode se propagar por condução, por convecção ou por irradiação. Na aula passada nós vimos o processo de propagação de calor por condução, onde o calor é conduzido em meios sólidos, como a gente pode ver na primeira imagem. Na aula de hoje vamos dar ênfase à convecção, que a gente tem essa geladeirinha para representar o ar circulando lá dentro. E na irradiação nós temos uma imagem de uma pessoa num banho de sol para mostrar que o sol transmite calor
calor por irradiação. Então vamos lá, na aula de hoje nós vamos falar sobre o processo de propagação de calor por convecção térmica. Convecção térmica, que é o processo de propagação de calor majoritário nos meios fluidos. Aí você deve estar perguntando: tio, quem que é um fluido? Quando que eu sei que o negócio é um fluido? Fluido é tudo aquilo que de alguma forma possa fluir. Se você pegar um balde de água e virar, a água derrama, ou seja, você vai ver a água fluindo. Se você tem uma bola de sopro e ela estoura, o ar se expande e vaza, se tiver um furo. Então, se eu pegar uma cadeira e derrubar, ela cai. Ou seja, meios sólidos não são capazes de fluir. Então, a gente vai considerar como sendo fluido toda substância no estado gasoso ou no estado líquido. Então, se eu tiver uma propagação de calor acontecendo num meio que seja gasoso ou líquido, essa propagação de calor vai ocorrer por forma de convecção térmica, que é o que acontece, por exemplo, no balão de ar quente. O balão de ar quente, ele voa por causa de um processo de propagação de calor de convecção. Então, para a gente entender melhor esse processo de propagação de calor por convecção, como que ocorre a propagação de calor por convecção, tio? Essa propagação ocorre, como a gente chama, com transporte de matéria. Vamos entender como que ocorre esse transporte de matéria. Pensa comigo, o ar mais frio, ele é mais denso. Então, o ar frio, por ser mais denso, ele desce, enquanto que o ar quente, que é menos denso, ele sobe. Daí o balão de ar quente. Vamos falar bastante sobre isso na aula de hoje. O ar mais frio, ele é mais denso, ele desce. O ar mais quente, ele é menos denso e ele sobe. Então, a gente fala que é um processo que ocorre transporte de matéria, porque a gente tem o movimento de partes do meio ou do próprio meio devido a uma diferença de temperatura. Lembrando, toda aula eu falo isso, só quem que é a temperatura? A temperatura mede a agitação das partículas. Então, quanto maior a temperatura, maior é a agitação das partículas. Vamos lembrar da densidade? Densidade é uma relação entre massa e volume, ou seja, um corpo mais denso ele tem mais massa concentrada num volume menor. Um corpo menos denso tem menos massa espalhada num volume maior. Como temperatura mede a agitação das partículas, quando eu falo mais quente, eu estou falando maior temperatura, maior agitação, maior volume, menor densidade. Então, o ar quente sobe porque ele tem maior temperatura, maior volume, menor densidade. E o ar frio? Via de regra, o ar frio vai ser o contrário. Menor agitação, ocupa um volume menor, acaba apresentando uma maior densidade. Então, o processo de propagação de calor por convecção, ele está extremamente aliado a isso. Como eu tenho que ter um transporte de matéria dessa partícula mais energética no meio da menos energética, como eu falei na aula passada, quem que é a partícula mais energética? A de maior temperatura. Maior temperatura, menor densidade, ela sobe. Menor temperatura, maior densidade, ela desce. Eu trouxe aqui um desenho onde eu tenho a água no fogo. Também está apresentado ali no nosso material, uma água sendo aquecida. É muito comum a gente esquentar a água aquecendo ela pelo fundo. Eu sei que é meio óbvio no cotidiano, mas depois eu vou trazer um contra-exemplo para vocês verem que não é sempre assim. Mas colocando a água no fundo da panela, isso facilita a nossa corrente de convecção. Vamos pensar que eu coloquei essa panela aqui a uma temperatura ambiente, vamos lá, uns 25 graus Celsius. Então, quando eu esquento essa água a 25 e ela chegou a 30, ela fica menos densa. Aí ela vai subir, então a gente vai ter a água aqui em cima a 30. A água que está a 25, por ser menos densa, ela desce. E aquece e fica a 30. Vai chegar uma hora que toda a água aqui dentro está a 30 graus Celsius. Aí o que acontece? Essa água vai aquecer até 35. Aí eu começo a pegar a água de baixo que está a 35, sobe, enquanto a água que está a 30 desce. Quando toda essa água ficar a 35, o processo vai se repetir. Sobe aqui 40 e isso vai acontecer até ela atingir a temperatura de ebulição. Que aí na mudança de fase a temperatura fica constante. Mas você vai ver que o fogo embaixo da panela favorece essa corrente de convecção. Tio,
se eu não fosse colocar o fogo embaixo da panela, eu ia colocar de lado. Como que eu colocaria de lado? Pensa numa piscina. Imagina que vai ter uma Olimpíada na Rússia. Eles não vão esquentar a piscina toda, ou pelo menos não precisaria se eles não quisessem, né? Imagina, eu desenhei isso aqui para ser uma piscina olímpica, mas não precisa nem ser uma piscina olímpica. Vamos aqui. Imagina que eu não quero esquentar a água da piscina até o fundo da piscina, porque a piscina tem 6 metros de profundidade e 2 metros para mim já estaria bom. Então, beleza. Eu só quero esfriar, ou esquentar, perdão, a água nesses 2 primeiros metros. Então, você vem aqui e coloca resistências elétricas nas paredes da piscina ou no interior dela, como você preferir, nessa região. Então vamos pensar numa água a 5 graus Celsius, que é uma temperatura bem fria lá na Rússia. Então essa nossa resistência vai aquecer essa água. Vou dar um salto de 5 em 5, como eu fiz anteriormente. Fico com água a 10 graus Celsius. Essa água, por ser menos densa, sobe. A água que está lá em cima, a 5, começa a descer. Mesmo processo que eu representei aqui. Vai ter uma hora que toda essa água aqui embaixo está a 10 graus Celsius. Eu começo a jogar para cima uma água a 15 graus Celsius. O mesmo processo vai ficar repetindo. Aqui já está a 15 graus Celsius. Vou jogar uma água lá para cima agora a 20 graus Celsius. Se você acompanhou todo o processo, você vai perceber que essa faixa de água vai ficar a uns 20 graus Celsius. E não há nenhuma razão para que a água a 15 ou 20 graus Celsius desça. Por quê? Porque toda essa água aqui embaixo continua a 5, bem mais densa do que a água aquecida dali para cima. Então, quem já tomou banho de piscina, quanto mais fundo você vai mergulhando na piscina, rio, mar, quanto mais fundo você vai mergulhando, mais fria é aquela água. Por quê? Porque primeiro que a água não conduz bem o calor, então não tem como esse calor ir por condução até lá para o fundo. Segundo, porque num processo de convecção, quanto mais para cima, mais ele facilita, certo? Eu trouxe uma imagem aqui para mostrar para vocês, retirada direto das páginas de Pokémon. Observa o Charizard aqui. O Charizard, ele forçou o ar a descer, ele deu aquela baforada. Só que como ele é um Pokémon do fogo, esse ar que ele jogou para baixo é muito quente. Só que se ele é um ar quente, ele é menos denso. O ar quente menos denso sobe e o ar frio desce. Então, na animação, eles representaram o ar quente sendo jogado para baixo num processo forçado e mesmo assim ele sobe, porque quanto mais quente, menor a densidade. Falei que o processo era forçado. Temos 2 tipos de processo de convecção. O processo natural, que o tio acabou de representar, que é devido à diferença de densidade, causando forças de empuxo, fazendo o ar quente subir e o ar frio descer. E como seria um processo forçado? Como que eu forço essa troca de calor? Se esse ar está girando por causa da diferença de densidades, forçar esse processo é fazer ele girar de uma forma não natural. Como o exemplo que a gente tem ali na imagem, que é um ventilador. Processo bem simples, né? Quando eu era criança, eu falei para minha mãe, o ventilador esfria ou esquenta? Ela disse esfria. Eu disse, não, esquenta, porque ele tem um motor. O ambiente esfria porque ele faz o ar circular. Fazendo o ar circular, ele acelera ou ele facilita a propagação de calor por convecção. Então lembra, a propagação de calor por convecção pode ser natural, com a diferença de densidade devido às forças de empuxo, ou ele pode ser forçado quando você coloca um ventilador. Aplicações dessa convecção. A aplicação mais famosa de todas é o ar-condicionado. Todo mundo já viu que a gente instala na nossa residência o ar-condicionado no local mais alto do quarto, da sala, da região que você quer esfriar. Por que a gente coloca o ar-condicionado lá em cima? Porque o ar que vai sair do ar-condicionado é frio, é mais denso. O ar mais denso desce. Quando esse ar entra em contato com todas as pessoas, com todos os objetos que estão naquele ambiente, ele absorve calor. Quem absorve calor, a temperatura aumenta. O ar quente fica menos denso, sobe. Subiu, o ar-condicionado joga uma nova massa de ar frio. E isso vai facilitando esse processo de propagação de calor por convecção. Chamar a atenção aqui para vocês, o ar-condicionado inverter, que é a tecnologia que eles colocaram para economizar, para aumentar a economia de energia. Então eles podem associar esse
nosso conteúdo aqui de propagação de calor com o de consumo de energia numa residência. A título de curiosidade, por que o inverter é mais econômico? O ar-condicionado inverter, ele mantém um nível de funcionamento contínuo e aí economiza mais energia do que o convencional. O convencional, toda vez que atinge a temperatura que você colocou no ar-condicionado, ele desliga. Quando ele desliga, que ele religa, tem um pico de consumo de energia. Então, o inverter evita esses picos de consumos de energia. Entenderam? Então, outra coisa para a gente não esquecer sobre o ar-condicionado, tio, eu cheguei num lugar que o ar-condicionado ele não estava lá no ponto mais alto da parede, pelo mesmo princípio que a gente viu aqui. Imagina que tu tem um galpão ou uma casa de pé direito muito alto e tu não quer esfriar, tu só quer esfriar ali 2,5 metros, que é mais ou menos onde vai ter a altura do povo respirando. Então tu pode colocar um ar-condicionado desse lado, um ar-condicionado desse outro, o ar frio caiu aqui, o ar frio caiu aqui e tu conseguiu manter aqui, ó, mais ou menos uns 2 metros aí da tua sala num ambiente climatizado. Aqui em cima, se não vai ter ninguém circulando, a gente também não precisa esfriar. É uma outra forma de economizar energia. Mais uma aplicação aqui sobre o nosso querido processo de propagação de calor por convecção, que é a geladeira. Todas as geladeiras que possuem um congelador, o congelador é colocado na parte de cima. Por que a gente coloca o congelador na parte de cima? Facilitar a corrente de convecção. Vou fazer o desenho do congelador aqui, ó, e improvisar a minha geladeira aqui, ó. Pronto, imagina que aqui é o congelador. Aí a gente tem as prateleiras da geladeira. Então, o ar do congelador, que sai do congelador, é um ar frio. Aí ele vai descer trocando calor pelas prateleiras que tu tem na tua geladeira. À medida que ele vai absorvendo calor do que tem dentro da geladeira, dos teus alimentos, ele vai aumentando a temperatura e ele é jogado para onde? Para o congelador, para que ele possa resfriar e repetir o processo. Ah, professor, mas a minha casa, a geladeira não tem congelador. Se for uma geladeira duplex, 2 ambientes, você tem um freezer e uma geladeira. Aí nessa geladeira tem um ar-condicionadozinho na parte de cima. Pode observar que ele vai jogar o ar frio para descer, o ar quente para subir. É muito comum explorarem nas questões a gaveta das verduras, que é o ponto onde a temperatura é mais alta dentro da geladeira. Porque para chegar o frio aqui, ele já entrou em contato com o ar frio passou em contato com muitos elementos da geladeira e já perdeu bastante calor. Então, um ponto que a temperatura é mais alta dentro da geladeira é aquela gaveta onde a gente bota as verduras, que são mais sensíveis a temperaturas baixas demais. Ainda sobre geladeira, para a gente fechar, nós temos também a torneirinha na porta. Já viram geladeira com torneirinha na porta? Hoje em dia está caindo em desuso, né? Porque a água fica muito tempo ali, às vezes o material deixa um gostinho na água. Mas qual que era a ideia em colocar uma torneira na porta como a geladeira que eu coloquei ali na imagem? A ideia de você ter uma torneira na porta é você evitar abrir a porta da geladeira. Porque toda vez que a gente abre a porta da geladeira, o ar frio que tem dentro da geladeira cai. E aí você fecha a porta da geladeira e entra uma nova massa de ar com a temperatura ambiente. Então você tem um ar ali a uns 5 graus Celsius, entrou a 20, 25, 30, 40 se você tiver em Patos. Então a geladeira vai ter que resfriar esse ar novamente. Então evitar abrir a porta da geladeira é uma forma de economizar mais energia com a geladeira. Porque toda vez que a gente abre a porta, o ar frio cai. Se você já foi no supermercado, você já viu aqueles freezers onde coloca pizza congelada, hambúrguer, aí aqueles estão lá abertos. Professor, e como é que pode ali, que a porta está sempre aberta? Primeiro vamos pensar na realidade que esse freezer é horizontal. Se ele é horizontal, para o ar frio sair, ele tem que derramar aqui, ó, sabe? Por isso que é tão friozinho perto dele, porque tem ar frio derramando. Mas ele já não está aberto como a porta da geladeira para ele escoar, né? Então isso diminui a perda, mas ainda há uma perda, só que é compensada porque você quer expor o seu alimento ali, né? O supermercado. Por último, eu vou falar sobre aquela prateleira do iogurte. Se você coloca a mão para pegar um iogurte, porque ela é vertical e aberta, você vai sentir um ventinho aqui no seu braço. Por quê? Porque eles fazem uma cortina de ar. É comum usar a cortina de ar quando você tem uma lotérica, um shopping, um ambiente que você quer deixar a porta aberta e manter ele climatizado. Quem que vem a ser a cortina de ar? Do mesmo jeito que está representado aqui.
você tem um equipamento aqui que fica jogando o ar a uma velocidade alta, um processo forçado, para manter a massa de ar aqui dentro, climatizado, né? Com a porta mesmo estando aberta. Então não esquece, para a gente fechar o processo de propagação de calor por convecção, ocorre com o transporte de matéria em meios fluidos. É sempre as partículas mais energéticas por entre as menos energéticas. Por isso não dá para ocorrer em meios sólidos, que não tem como transportar parte dele. Ok? Espero que tenha ficado tudo claro. Segue a gente no Instagram. Até a próxima aula. Bye, guys! Quando Samuel encontra um lugar tranquilo para se acalmar durante uma crise sensorial, isso significa proteção. Se o Nicolas pode brincar com seu brinquedo preferido e se sentir seguro em qualquer lugar, isso é direito. E quando o Liebert tem seu assento garantido no ônibus, isso significa respeito. Para cada pessoa com TEA, transtorno do espectro autista, uma lei que acolhe. A LPB transforma a inclusão em política pública, com leis que garantem os direitos das pessoas com TEA na Paraíba. Inclusão é lei. A LPB, sua vida passa por aqui. Atenção, estudantes, preparem suas máquinas do tempo, porque agora nós vamos começar a aula de História. TV Assembleia, a Paraíba se enxerga aqui. Olá, você, focado aí no Enem, agora nessa reta final, né? Muito bem, vamos hoje falar de uns assuntos bem recorrentes, né? Que é o período ali do Brasil Império, em especial o período mais longo do Império, né? Dividido aí em 3 partes, primeiro reinado, regência. Hoje nós vamos falar sobre o segundo reinado, né? Inclusive considerado aí um período onde nós vamos ter verdadeiramente o estabelecimento do Estado Nacional, uma vez que a instabilidade do primeiro reinado e das regências, né, colocou em risco a unidade territorial do Brasil. É, isso mesmo que vocês estão ouvindo, né? Existiu a possibilidade do Brasil se transformar em vários países, né? Pelo menos em 5, de acordo com as regiões. Por exemplo, no primeiro reinado, né, nós falamos aqui também em momentos anteriores sobre a Confederação do Equador, um movimento separatista, né, que queria ali separar o Nordeste e transformar o Nordeste num país independente. Outro exemplo, né, a Revolução Farroupilha, né, Guerra dos Farrapos, também um movimento separatista que queria transformar o Sul num país independente. Então, a consolidação do território nacional como unidade, né, trazendo aí uma estabilidade devido até ao fim dessas rebeliões, né, separatistas, ela vai acontecer exatamente aqui no segundo reinado. É por isso que esse período é considerado um período de estabilidade. Nós podemos atribuir, né, além do fim das rebeliões regenciais, das rebeliões separatistas, um outro aspecto importante. Primeiro, nós temos agora um novo imperador e pela Constituição de 1824, né, a lei garantia a ele plenos poderes, através do estabelecimento desse quarto poder que estava acima do executivo, do legislativo e do judiciário. É exatamente o poder moderador, certo? Dava plenos poderes ao imperador. Então, isso é um detalhe importante, né? Porque quando a gente fala assim, período de estabilidade política, isso não quer dizer que as coisas tenham ocorrido assim, diplomaticamente, né? Pacificamente. Não, né? Na verdade, essa estabilidade ela veio também, né, pelo uso
do autoritarismo e dessa forte centralização, né, exercida pelo imperador através do poder moderador. É válido lembrar também que nós estamos falando de um imperador muito jovem, né, que começa ali a governar aos 14 anos, devido a uma manobra política de um grupo, né, os liberais, que haviam perdido o poder no último período regencial, né, na regência Una de Araújo Lima, um conservador, e aí eles conseguiram, né, antecipar, né, a maioridade de Dom Pedro II, num episódio que ficou conhecido como o golpe da maioridade. Então, o grande desafio, logo de cara, deste jovem imperador era conciliar os interesses desses dois grupos muito poderosos, liberais e conservadores. E outra coisa, quando a gente fala em estabilidade, reforço, não foi um período pacífico, paz e amor, não. Nas primeiras eleições, nós vamos ver muita violência, muita intimidação, fraudes no processo eleitoral, né? Por quê? Porque cada lado queria exercer uma maior influência no governo, né? E, inclusive, né, esse primeiro momento ficou conhecido, né, como as eleições do cacete, né? Violência, intimidação. Gente, esses grupos políticos não podiam, né, se encontrar na rua, havia enfrentamento de fato, né? Intimidação e fraudes dentro do processo eleitoral. Aliás, isso, né, é uma prática comum nesse período da história que vai se estender ainda por mais tempo, inclusive, né, durante a chamada Primeira República, né, na fase oligárquica, né, que recebeu aquele apelido que vocês conhecem bem, o café com leite, o período do café com leite, né, onde nós tínhamos essa intimidação, essa imposição, essa coação dos coronéis, né, daqueles grandes proprietários de terras, aqueles homens políticos influentes, regionais, né, uma coisa que ficou conhecida como voto de cabresto. Então, também é outra referência desse período aí de fraudes eleitorais. Mas, muito bem, esse desafio, o jovem imperador, obviamente, né, bem assessorado ali, ele tentou amenizar esse clima de tensão adotando o modelo monárquico inglês, que era uma monarquia parlamentar. Como é que funciona um parlamento? Bem, você tem o rei, que atua como chefe de Estado para questões políticas internacionais, de diplomacia, e você tem o primeiro-ministro, que atua como chefe de governo, cuidando ali da parte administrativa, econômica, né? E esse primeiro-ministro representa um parlamento. Então, gente, uma monarquia parlamentar, enfim, né, um modelo político parlamentar, ele representa um equilíbrio de forças. Essa parte que o senhor fala Certo, volta um pouquinho, né? Então, note que o modelo político parlamentar, ele funciona como um equilíbrio de forças, para que não haja concentração de poderes. Você tem o chefe de Estado e o chefe de governo. Mas, por que aqui no Brasil, esse modelo parlamentar ficou conhecido como parlamentarismo às avessas? Bem, porque aqui tem um diferencial. Aqui, o primeiro-ministro era chamado de presidente do Conselho de Ministros, tá? E ele era nomeado pelo próprio imperador. E, obviamente, o imperador não ia nomear ninguém que fosse contrário aos interesses dele, né? Então, seja liberal ou conservador, o primeiro-ministro, sendo nomeado pelo imperador, em vez de haver um equilíbrio de forças, haverá um reforço desse poder do imperador.
né? Além, né, da manutenção do poder moderador, que era uma garantia constitucional, né? Então esse é um detalhe importante. Aí talvez você se pergunte assim, tá, e aí, ele vai nomear quem? Né? Primeiro, não importa se ele vai nomear um liberal ou um conservador. O que importa é que este esteja de acordo com as suas determinações, com seus interesses. Segundo, é válido lembrar que nós estamos falando de uma época, né, em que a Constituição ela falava do cidadão e determinava, né, que para você participar da política, você tinha que ter, né, renda e alta renda. É o que nós chamamos de voto censitário. Então, quando nós estamos falando de grupos conservadores, a que classe esses grupos pertencem? À classe alta, né? Às elites agrárias, aos grandes proprietários de terra. E quando a gente fala de liberais, também, né, nós estamos falando de, né, uma briga ali de cachorro grande, como se usa a expressão, né? Então, seja liberal, seja conservador, como nós estamos falando dos interesses das elites, então essa questão ideológica, ela vai ficar sempre em segundo plano, né? Tem até uma frase muito famosa da época, né, que diz assim: nada mais conservador que um liberal no poder. Ou seja, muitas vezes, né, aquele grupo político, né, que tinha aquela postura de crítica quando estava fora do poder, quando chegava ao poder, se tornava, né, adotava uma atitude tão conservadora quanto qualquer outra. Esse é o ponto, né? Então, o que acontece? Vai funcionar assim: quando o parlamento tiver um presidente do conselho liberal, quem vai estar na Câmara? Os conservadores. E vice-versa. Então, esse revezamento, essa conciliação política, né, é o que vai dar aí a base, né, para toda a estrutura de poder durante esse período da história. Aí você me pergunta, funcionou? Ora, este jovem imperador passou 49 anos no poder. Então, a gente não pode dizer que não funcionou. E, na verdade, não é nem que ele tenha saído em 89, né? Ele não perdeu o poder em 89, foi a monarquia, né, que acabou, né? O império deixou de existir no Brasil. Nós temos em 89 a proclamação da República, né? Então foi o regime político que deixa de existir, né? Então esse é um aspecto que também, né, vai trazer essa estabilidade política. Mas, como as coisas não funcionam, né? Paz e amor, como eu falei, nós vamos ter sim algumas revoltas, como por exemplo, né, em Pernambuco, sempre aí palco, né, de revoluções, vamos ter a insurreição praieira, né? Jornalistas de um jornal chamado Diário Novo, que se situava em Recife, na Rua da Praia, por isso o nome, né? Insurreição praieira, um movimento de caráter liberal e, olha o detalhe, republicano. Portanto, né, sofrerá aí violenta repressão por parte das forças do governo. Bom, e o que dizer das relações internacionais? Bom, aí a gente precisa lembrar que nós temos relações muito estreitas nesse período aqui da história com a Inglaterra. Desde 1810, que a Inglaterra tinha benefícios fiscais, pagava menos impostos que qualquer outro país. Mas agora, com o objetivo de uma maior arrecadação, o governo, em 1844, né, lança a tarifa Alves Branco, que aumenta os impostos dos produtos importados. E, obviamente, isso atinge diretamente a Inglaterra. Não por acaso, no ano seguinte, o parlamento inglês aprova uma lei antitráfico chamada Bill Aberdeen, ou seja, nenhum navio negreiro vindo da África para cá poderia trazer escravos, né? Sobre a perspectiva de serem
presos, né? Esse navio ser capturado, a carga confiscada ou até, em alguns casos, né? Esse navio poderia ser afundado pela Marinha Britânica, inclusive com escravo e tudo dentro. Então, quando eu digo que essa lei Bill Aberdeen é uma lei antitráfico, isso não quer dizer que é uma lei humanitária. É preciso lembrar que nós estamos falando do século XIX, a Inglaterra industrial, né? E escravo não tem salário. Se não tem salário, não consome. Então é um grande mercado que a Inglaterra estaria perdendo. Então a Inglaterra pressiona, né, a América Latina, né, lógico, aqui em especial o Brasil, né, que ainda tem sua mão de obra predominante como sendo escrava, pressiona para que seja adotado a mão de obra livre. Que, na verdade, aqueles tratados de 1810 também já falava sobre isso, né? O Brasil deveria se comprometer a gradativamente abolir a escravidão. No campo internacional, nós vamos ter ainda também problemas ali na região da chamada Bacia do Rio Prata, né? O Rio Prata era um importante afluente para o escoamento de mercadorias para os 4 países: Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. E nós vamos ter, né, alguns conflitos ali armados, né, pelo controle da região chamada região Cisplatina, ou pela Bacia do Prata. O maior deles, já no final do século XIX, né, década ali de 1860, foi a Guerra do Paraguai, né, uma guerra violenta, cruel, né? Forma-se a chamada Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai, contra a ditadura do general Solano Lopes. Mas, na prática nós estamos falando, né, de um jogo ali de interesses econômicos pelo controle da região. O resultado final vai ser a dizimação da população masculina paraguaia, né, com efeitos que a América Latina pode sentir até hoje, até os nossos dias. Então, em termos de relações internacionais, né, nós temos aí essas questões interessantes que podem aí ser abordadas, inclusive fazendo uma ponte com questões internacionais hoje, né? Como é que está a relação Brasil e Europa, como é que está a relação Brasil-América Latina. O Enem gosta muito de fazer essas contextualizações, esses paralelos, né, entre um tempo histórico e a atualidade. Isso é um repertório interessante para vocês. Sobre o ponto de vista econômico, o café continua sendo, né, um produto, aliás, continua não, ele é agora a bola da vez, né, ele é o principal produto na pauta das exportações, ele se consolida na região do Vale do Paraíba, ali na divisa entre Rio e São Paulo, e gradativamente se expande para a região do Oeste Paulista, né? Então o café realmente é a bola da vez, com o beneficiamento, com inclusive trazendo muitas modernizações para o Brasil. Com o estabelecimento das leis antitráfico, né, aos poucos o Brasil vai tentando, né, gradativamente substituir essa mão de obra. Inclusive há um incentivo à imigração europeia. Em 1870 nós vamos ter aí, né, o que nós chamamos de grande imigração, principalmente porque esse período é uma época de muitas revoluções, né, as chamadas ondas revolucionárias da Europa. Então, é de interesse também de muitos europeus saírem, né, de todo aquele contexto de guerras e revoluções. Italianos, alemães, né? E algum tempo depois, a partir de 1904, 1905, a gente vai falar também de imigração asiática, né? Japoneses também vão vir aí em grande volume para o Brasil, se concentrando ali na região sudeste, né? Italianos e alemães na região sul, né? Também ali a princípio trabalhando nos cafezais, né? E depois fundando ali as colônias, como existem, né, até hoje ali no sul e sudeste do país. Um detalhe interessante dessa imigração europeia é que nós estamos também falando de uma época, né, onde a Europa criou-se teorias
raciais, né, teorias de superioridade racial. Então, o governo brasileiro incentiva esses imigrantes europeus para virem para cá, né, na perspectiva de tirarem aquela imagem que o Brasil tinha na Europa, de que o Brasil era um país de negros, de escravos, de mestiços, né? Então, com essa vinda de imigrantes, o Brasil passaria, né, por um processo de branqueamento da população. Isso é uma teoria interessante aí desse período da história. Com o lucro obtido com o café, o Brasil também passa por um período de modernização, que a gente chama de surto industrial. Surto industrial. Por que um surto? Porque é um momento. Nós não podemos dizer que o Brasil ele se industrializou nesse período, né? A industrialização ela não vem por iniciativa do governo, por iniciativa do Estado, é por iniciativa privada. E aí é nesse contexto que nós temos a figura de Irineu Evangelista de Souza, né, que recebeu títulos de nobreza, né, de visconde e de barão, né, o chamado Barão de Mauá. É a Era Mauá. Então é o momento das primeiras ferrovias, é o momento da construção de estaleiros para embarcações, né, as ferrovias para o escoamento de mercadorias, e o telégrafo, que era o que existia de mais inovador em comunicações no Brasil. Bom, no final do século XIX, os pilares do Império começam a se fragilizar, começam a dar sinais de crise. Primeiro, uma briga com a Igreja, né, com a chamada questão religiosa, quando o imperador, né, através do chamado beneplácito, manda prender 2 bispos, os bispos de Belém e de Olinda, né, condenou os bispos a trabalhos forçados. Então isso, né, cria ali um mal-estar com a Igreja, ele perde o apoio da Igreja. Depois, com o Exército, a vitória do Brasil, a vitória da Tríplice Aliança na Guerra do Paraguai, dar um destaque para o Exército, destaque este que não foi reconhecido pelo governo. Então isso faz com que o alto comando do Exército se aproxime das ideias republicanas e positivistas. E por último, gente, as leis abolicionistas. Eu falei sobre uma lei inglesa aqui no Brasil, né? Ela foi transformada em Eusébio de Queiroz, 1850. Depois temos, que é uma lei antitráfico, né? Proibia a vinda de escravos de lá para cá. Depois temos a lei do ventre livre, escravos nascidos a partir daquela data, né, estariam livres. A lei do sexagenário, escravos que completassem 60 anos estariam livres. Essas leis, né, ventre livre e sexagenário, elas beneficiam mais os fazendeiros até do que os próprios escravos. A lei do ventre livre, porque ela não fala dos escravos que nasceram antes, mantém a escravidão. E a lei do sexagenário, porque a expectativa de vida da época era muito menor a 60 anos. Que dirá a expectativa de vida de um escravo, né? Até que, por último, nós vamos ter a Lei Áurea, né? O famoso 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assina, né? Está extinta a escravidão no Brasil. E essa lei, com algumas restrições, né, onde a lei ela não garante a inserção deste homem que agora é livre, né, na realidade brasileira, né, a inserção desse homem na condição agora de homem livre, de cidadão. Então existem ali algumas lacunas que, né, vão sendo trabalhadas, digamos assim, e que trazem também resquícios e que trazem, né, uma herança, né, para a sociedade brasileira até os tempos atuais. E juntamente, né, ao movimento abolicionista, nós vamos ter também um movimento republicano, com a criação de 2 partidos republicanos, o PRP, Partido Republicano Paulista, e o PRM, Partido Republicano Mineiro. Não por acaso, Minas e São Paulo se torna, né, o palco político da primeira fase
da República, né, também chamada de República Velha, né, ou República Oligárquica, Minas e São Paulo. Exatamente aquilo, né, que a gente chamaria de café com leite. Mas isso é assunto para uma próxima aula. Por hoje é só. Obrigado, aquele abraço e até breve. Somos a porta do sol. Dizem que toda casa tem um coração. Abençoe nossas casas, as nossas famílias. Aqui o nosso atende por um nome, Seu Gilson, que há mais de 60 anos é referência de gerações na contínua transformação da casa. Ele orienta, motiva e agora ajuda a conduzir o Ecoleges, o nosso dever de casa da sustentabilidade. Com o Ecoleges, a Assembleia já economizou muita água, papel, copos e milhares de quilowatts. A mudança se vê nos corredores, nas salas, na creche e na escola da Assembleia, onde a cada dia o servidor se faz protagonista dessa transformação, sob a serena supervisão do Seu Gilson. Por função, ele abre as portas da Casa do Povo. Por vocação, ele abre caminhos para uma Assembleia mais humana. Seu Gilson atravessou gerações e antecipa um futuro mais sustentável. Cuidar da natureza é cuidar da vida, meu jovem. Já disseram que o mundo era plano, que Cochichola era um lugar distante e que ninguém sabia como as leis eram feitas. Ainda bem que o mundo evolui. Agora todo cidadão pode seguir de perto e participar em tempo real de tudo o que acontece na Assembleia Legislativa. Acompanhe a prestação de contas na internet, participe dos debates nas redes sociais. Não há mais distância entre você e o trabalho dos deputados. Assembleia Legislativa. Conectados com você, somos muito mais. E aí, estudantes, quero ver todo mundo tirando nota alta na matéria de matemática. Então se preparem porque essa aula já vai começar. TV Assembleia, a Paraíba se enxerga aqui. Fala, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei se vocês estão assistindo pela televisão ou estão assistindo pelo YouTube. Sejam bem-vindos à Assembleia, sejam bem-vindos ao Eleges. Meu nome é Fabrício, serei seu professor de matemática por hoje. Bem, pessoal, nas aulas anteriores a gente já estudou análise combinatória na parte de combinação e arranjo. Só um pequeno lembrete, combinação é quando a ordem dos elementos não importa e arranjo é quando a ordem dos elementos importa. Mas o que é isso? Quando eu pego alguns elementos, faço um agrupamento deles, ou seja, coloco um conjunto de elementos, pego um pedaço dele e organizo de um jeito, nós estamos falando de análise combinatória. E quando é uma combinação e quando é um arranjo? Quando é uma combinação porque a ordem não importa. Por exemplo, se eu pegar e chegar na sorveteria, vários sabores, e quiser um sorvete de 3 bolas, se eu pegar chocolate, morango e baunilha, ou se eu pegar baunilha, morango e chocolate, são os mesmos sabores, mas em ordens diferentes. Mas é o mesmo sabor, é o mesmo sorvete. Então estamos falando aqui de uma combinação. E outro, como é que seria o arranjo, Fabrício? O arranjo seria o seguinte, imagine o seu número de telefone. Se eu troco a posição dos números, é outro número, já é outro telefone, vai cair em outra pessoa se eu trocar a posição dos números, por exemplo, tá bom? Então aqui a gente está falando de arranjo. Hoje a gente vai estudar a permutação simples, sem repetição e com repetição, tá bom? Permutação, pessoal, ele é um arranjo, tá? A diferença de arranjo para uma permutação é a quantidade de elementos e a quantidade de lugares que eu vou organizar. Na maioria dos casos, quando eu tenho muitos elementos e colocar em lugares que menor quantidade do que a quantidade dos elementos, nós estamos trabalhando com arranjo. Como assim, Fabrício? Imagine que você tem 10 elementos e quer organizá-lo em 3 lugares. Então perceba que eu tenho 10 elementos, 3 lugares. A posição deles importando. Então estamos falando de um arranjo. 10 elementos, 3 lugares. Então estamos falando de arranjo. E quando é que seria uma permutação? É a mesma coisa, tá? Sendo que eu teria 10 elementos em 10 lugares. Se eu tivesse 5 elementos em 5 lugares, ou seja, a quantidade de elementos, a quantidade de lugares que eu vou organizar, seria para a gente o quê? Uma permutação. Então a diferença de permutação para arranjo é a quantidade de quê? De lugares e a quantidade de quê? De objetos, tá? Quando os objetos e lugares forem o mesmo, permutação. Quando forem distintos,
é o nosso arranjo. Então, vamos embora. Hoje o que a gente vai aprender? O que é permutação, permutação simples, permutação com repetição, e vamos fazer algumas questões de Enem, tá bom? Então, essa aula vai ter duas partes, tá bom? Então, vamos lá, dê uma lidinha bem simples. O que é uma permutação? Permutar é reorganizar a ordem de um conjunto de elementos. Então, vou reorganizar esses elementos. Cada nova ordem, ou seja, cada nova organização é uma permutação diferente, tá? Então, ou seja, se eu organizar os elementos e for diferente, estamos falando aqui de um arranjo, tá? Mesmo usando exatamente os mesmos elementos. Por exemplo, ABC. Se eu trocar de posição, fizer ACB, BAC, BCA, CAB ou CBA, eu tenho 6 subconjuntos, 6 reorganizações e todas elas o quê? Todas elas diferentes, tá? Com 3 elementos distintos, a gente conseguiu fazer o quê? 6 permutações. Beleza? Tranquilo? Então, 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 6, tá? Então, princípio fundamental da contagem, que é uma nossa permutação, tá bom? Elementos distintos, nenhuma repetição. Então, preste atenção. Hoje a gente está vendo sem repetição, tá bom? Permutação simples é um número de modos de organizar N elementos distintos em sequências usando todos eles. Ou seja, se eu tenho 10 elementos, eu vou usar os 10 elementos. Se eu tenho 5 elementos, eu tenho que usar os 5 elementos. Então, a forma para a gente é qual? Pn igual a n fatorial. Ou seja, esse n para a gente é a quantidade de quê? De elementos que nós temos. Olha o exemplo anterior. Quantos elementos eu tenho? 3. Então, como é que seria essa resposta, Fabrício? Pn seria P3, que é igual a 3 fatorial. E quanto é 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes quanto? Vezes 1, que dá 6, que é o princípio fundamental do que? Da contagem, certo? Beleza? Anagramas da palavra sol, por exemplo. Sol, para a gente, é um anagrama que a gente conhece e sabe o significado, S-O-L. Mas se eu trocar de posição as letras, continua sendo um anagrama, sendo que talvez não tenha sentido na nossa língua, por exemplo, tá? Então, anagramas é organizar palavras com ou sem o quê? Ou sem sentido. Quantos anagramas, sequência de letras com ou sem sentido, podemos formar com a letra S, O e L? Cada uma usando uma única vez. Então, eu posso usar a palavra sol, posso usar SLO, posso usar OSL, posso usar OLS, LSO ou LOS. Quando eu faço desse jeito, eu estou fazendo as minhas possibilidades, ou seja, eu estou vendo todas as possibilidades que pode ser escrito, tá? Claro que 3 letras é fácil você fazer isso, mas eu imagino uma coisa de 100 letras, 200 pessoas, tá? Então, 200... Então, fica mais complicado você fazer na mão, tá? Então, por isso que tem a matemática e tem as fórmulas. Então, qual seria a quantidade de letras que nós temos? Temos 3. Seria Pn, seria o P3, que é igual a quanto? 3 fatorial, e 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a quanto? Que é igual a 6. Tranquilo? Então, entenderam aí? Permutação é organizar os elementos, tá? Os elementos de um conjunto. Agora, a ordem aí, no caso, importa, tá, pessoal? Então, cada posição que esses elementos se encontram é outra possibilidade, tá bom? Vamos ver aqui o Enem Digital de 2020. O e-mail de Eduardo, tá? Então, aqui eu reduzi aqui a questão, mas aqui o comando é bem simples. Eduardo quer criar um e-mail com um anagrama das 7 letras de Eduardo, ou seja, ele quer fazer um e-mail, quer usar as mesmas letras do seu nome, o E, o D, o U, o A, o R, o D e o O, tá certo? Ou seja, 7 o quê? 7 letras. E que Edu aparece sempre juntos nessa ordem. Então, Edu para a gente, o E, o D e o U, para a gente vai ser o quê? Vai ser como se fosse uma letra só, tá? Então, agora nós temos o quê? Edu, que é uma letra só, aí vem o A, o R, o D e o O. Então, na verdade, eu tenho o quê? 5 letras. O Edu, eu imagino sendo uma letra, o A sendo outra, o R sendo outra, o D e o O sendo outras letras, tá bom? Juntas nessa ordem. Então, o Edu vai ser sempre nessa ordem, tá? O e-mail Eduardo já existe. De quantas formas ele pode criar esse e-mail, tá? Ou seja, Edu como se fosse uma letra só, o restante a gente vai usar. Então, Edu como uma letra, o A, o R, o D e o O
como as outras. Então, aqui, na verdade, nós não temos 7 letras, nós temos o quê? 5 letras. Então, 5 letras que eu vou organizar elas de formas diferentes. Então, é uma permutação. Permutação de quanto? Permutação de 5, 5 fatorial, que é igual a quanto? Que é igual a 120. Nós temos 120 maneiras de escrever anagramas com o EDU juntos. Mas cuidado com a pegadinha que está no Enem. A resposta não é 120. Mas por que não é 120? Porque aqui no nosso texto, ele diz aí que o e-mail Eduardo já existe. Então, eu não posso usar a palavra Eduardo como fonte do meu e-mail. Então, o que acontece? Eu vou retirar daquelas 120 possibilidades, eu vou tirar uma, então ficando quantas possibilidades? 119. Tranquilo? Beleza? Então, entendemos aqui, pessoal, o que é uma permutação sem repetição, organizar todo mundo, e essa organização tem possibilidades o quê? Diferentes. Então, a fórmula é Pn, que é igual a N fatorial. Bem, agora vamos com os anagramas que se repetem, ou seja, palavras que se repetem. Por exemplo, a palavra ovo, eu tenho o O, o V e o O. Se eu trocar de posição esses dois O's do começo e do final, pegar o primeiro O, jogar para o último e o último jogar para o primeiro, acontece a mesma situação, acontece a mesma palavra. Então aqui a gente não pode contar uma coisa 2 vezes, tá? Então o nome disso é permutação com repetição, que é muito comum cair no Enem, tá? Muito comum mesmo, tá bom? Então vamos dar uma lidinha. Se entre os N elementos alguns são iguais entre si, trocá-los de lugar não cria uma sequência nova, como a palavra ovo. Por isso dividimos para não contar repetição. Então a gente não conta o quê? Repetição. Então qual é a forma, Fabrício? Pn aí elevado a N1, N2, N, assim vai, tá? Que é igual a N fatorial dividido por N1, que é a repetição fatorial, vezes N2, que é a repetição fatorial, N3, e assim vai. Eu sei que essa forma não é muito simples de você imaginar como seria isso, mas com um exemplo, eu juro a você que você vai entender. Olha só a palavra arara. Note que eu tenho quantas letras? O A, o R, o A novamente, o R novamente e o A novamente. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 letras. 3 são repetidas, que é a letra A, e o R também são repetidas, que são 2 vezes, tá bom? Então, como é que a gente responde isso aí, Fabrício? Aparece 3 R's e 3 A's e 2 o quê? 2 R's. Então, como é que eu faria isso? Eu pegaria as 5 letras fatoriais, então 5 fatoriais dividido pela quantidade de repetição, que é o A aparece 3 vezes e o R aparece 2 vezes, todos eles são fatoriais, tá bom? Bem, vamos embora aqui. Então, a palavra arara tem 5 letras, mas a letra A se repete 3 vezes e a letra R se repete o quê? 2 vezes. Se eu não soubesse que tinha repetição, como é que a gente faria? R, né, P, N, ou seja, P5, porque são 5 letras, que é igual a 5 fatorial, que é quanto? Que é 120. Claro que se você trocar, aqui está todo mundo, ele está considerando até se eu trocar esse primeiro R com esse quarto R aqui, se trocasse de posição ficasse diferente. E não é, cara. A gente sabe que se eu trocar a posição desses 2 R, fica a mesma palavra. Então, o que é que você tem que fazer? Dividir por 3 fatorial, que é a quantidade de A's que aparece, e dividir também por quanto? Por 2 fatorial, que é a quantidade de quê? De R que aparece. Quando eu faço essa continha, vai ficar 120, que é 5 fatorial, dividido por 3 fatorial, que é a repetição dos A's, 2 fatoriais, que é a repetição de quem? Dos R's. Quando eu faço essa continha, vai dar exatamente quanto? 10 anagramas com a palavra o quê? Com a palavra arara e não que não 120, tá bom? Beleza? Olha aqui uma questão que caiu no Enem, galera. Então, é o seguinte. Inspirado no anagrama de Tom, aí, o inglês aí não é tão bom assim, I am Lord Voldemort, daquele pessoal de Harry Potter, alguma coisa assim, tá? Quantos, caiu em 2020, tá? Quantos anagramas de I am Potter existe com as vogais e consoantes sempre intercaladas? Então, tenha que ter cuidado aqui, tá? Quantas vogais você tem aí? Você tem o A, tem o I, o O e o E. Então, nós temos 4 vogais. Quantas consoantes nós temos? O P, o M, o P, o T e o R. Ou seja, o T apareceu aí quantas vezes?
duas vezes, tá bom? Ele quer intercaladas, então você tem aqui 4 consoantes e você tem o quê? 4 vogais e 5 consoantes, desculpa, 4 vogais e 5 consoantes. Você quer intercalar elas. Então perceba, olha aqui para minha mão, tá? Você tem 5 consoantes e 4 vogais, você quer intercalá-las. Então, se eu começar com vogal, ou seja, vai ter 2 consoantes juntas, e já pode acontecer, porque ele diz aí que tem que ter uma vogal e uma consoante. Então, de cara, já perceba a organização do nosso problema. Tem que começar com o quê? Com consoante, porque tem uma consoante, uma vogal, consoante, vogal, consoante e vogal. Então, beleza. Então, fica aqui a nossa intercalação, tá bom? Então, vamos pensar agora. Constante com T repetindo, que são as vogais. Então, é uma permutação com repetição. Quantas eu tenho? Quantas consoantes eu tenho? Eu tenho 5, sendo que 2 têm repetição, que é a letra T. Então, vai ficar como? 5 fatorial dividido por 2 fatorial. Beleza. Vogais eu tenho quantas? Eu tenho 4. Todas elas distintas, não tem repetição. Então, mudar de posição essas vogais. 4 o quê? 4 fatorial. 4 fatorial é quanto? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá bom? Então, qual é a resposta aqui? Na verdade, é quanto? 5 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 4 o quê? 4 fatorial. Alternativa lá, letra o quê? Letra E. Perceba que na questão do Enem, ele não pediu para você calcular isso, não. É que pelo menos você saiba fazer o quê? A nossa expressão. Tranquilo, galera? Então, vamos lá. Permutação simples e permutação com repetição. Vamos fazer um contraponto aqui, tá? Elementos todos distintos, repetição, alguns são repetidos, tá bom? Fórmula, Pn é igual a N o quê? N fatorial. Para repetição é quem? Pn elevado a N1, elevado a N2, elevado a N3. Esse N1, N2, N2, 3, 4 são a quantidade de elementos que estão repetindo aí, tá bom? Isso aí varia de acordo com os elementos, tá bom? Então seria quem? N fatorial dividido pelo fatorial das repetições, pelo produto da fatorial das repetições, tá bom? A palavra-chave aqui, o exemplo-chave que a gente fez foi a palavra sol e a palavra o quê? A palavra arara. Tranquilo, galera? Cuidado com as pegadinhas. Vamos dar um tempinho aqui que a gente vai começar agora com as questões de Enem. Na próxima aula a gente se encontra. Um cheiro no coração. Para reforçar os seus estudos, você pode acessar a Biblioteca Cidadã neste QR Code e baixar os materiais didáticos que você precisa para arrasar no Enem. E se você perdeu alguma aula, fica tranquilo, tem reprise às 5 da tarde e às 10 da noite. Fique por dentro de todas as informações seguindo a gente no Instagram, @tvassembleia.pb. TV Assembleia, a Paraíba se enxerga aqui.